Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo eu não apareço aqui? Acho que tem mais ou menos uns 5, 6 meses que eu ando as caras, né, nesse canal. Dentro desse tempo, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças na minha vida, inclusive a vida da Aurora, que é essa bebezinha que tá aqui na minha barriga há 6 meses. É isso, gente. Tô gerando uma menininha. São dias maravilhosos, que tem sido um momento único, assim, especial, algo de Deus mesmo. A gente, desde o início, a gente sentiu e viu o agir de Deus em todos os momentos. Depois eu vou vir compartilhar com vocês. Eu já escrevi, né, esse texto há bastante tempo, né? E eu resolvi trazer para vocês, compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero falar sobre aflições que geram vida. E uma vez, em uma das minhas devocionais, eu perguntei para Jesus, eu falei: Jesus, como é difícil a gente passar por aflição, né? Como é doloroso a gente passar por algumas circunstâncias onde a gente simplesmente sabe que não pode fazer nada. É difícil para nós, sabe, entendermos isso. Só que ao mesmo tempo, logo depois que eu perguntei, eu já senti a resposta no meu coração, no meu espírito. Eu senti Jesus falando para mim, mas eu também passei por aflição. Eu também sofri dores. Aquilo, naquele mesmo instante, me trouxe, sabe, um renovo. Me trouxe um conforto. Mesmo ele sendo quem ele é, né, o nosso Senhor, ele não deixou de passar por momentos assim. Ele não rejeitou o sofrimento. E naquele momento eu senti ele falando comigo, bem assim: mas o sofrimento que eu tive não gerou morte, não foi pra morte, mas gerou vida, sabe? Trouxe vida em abundância. E abriu os meus olhos, né? Porque quando a gente tá aflito, quando a gente tá em momento de dificuldade, a gente fica cego, né? Parece que a gente não consegue enxergar as coisas espirituais. Mas é aí que a gente tem que ter a firme certeza de onde nós estamos, em quem nós estamos firmados. Então aquilo me trouxe um renovo. Eu falei, me deu um clique. Eu falei, meu Deus, eu não preciso fazer com que essa angústia, essa aflição, né? Eu não preciso fazer com que isso gere morte na minha vida. O que eu posso transformar essa aflição? A gente não vai passar nesse mundo sem que nós tenhamos momentos complicados, momentos difíceis. Ele mesmo, né, nos disse isso. Porém, tudo vai depender de como nós iremos reagir a isso. Um problema pessoal, um problema no seu serviço, um problema conjugal. Como que vai ser a sua reação? É aí que é a questão. Muitas vezes, acho que a maioria das vezes, a gente, quando tá passando por problemas, a gente acha que aquilo né, vai trazer uma coisa tão ruim, que vai acontecer algo ruim na nossa vida, que aquilo não tem solução. Mas é aí que a gente tem que ter a certeza de que aquilo é para algo maior. E é aí que a gente precisa entregar essa situação nas mãos do Senhor e deixar com que Ele haja. Ele irá trabalhar em nossas vidas essa situação e vai trazer vida, vai gerar vida em abundância. Mas se a gente agir por sentimentos, ou se a gente agir por conta própria, né, do nosso jeito, a situação fica pior do que no começo. Quando a gente tenta dar o nosso jeito, e é aí que a gente perde a direção de Deus. E Deus me trouxe à memória, um quadro da minha vida onde eu achei que aquilo iria me trazer morte, né, que foi a época que eu tive depressão. Eu sentia angústia, aflição todos os dias. Então era algo comum, fazia parte da minha vida já aquele sentimento. Eu estava num lugar e não saía deste lugar de aflição. Se eu continuasse naquela situação, agindo de acordo com o que eu poderia fazer, provavelmente eu poderia ter tido situações em que eu poderia até piorar, ou até poderia estar em depressão até hoje. Deus, ele me deu novas perspectivas a respeito de situações ruins na nossa vida. E até estava conversando com o meu pastor esses dias. A nossa vida em Cristo, ela não deve ser uma vida de sofrimento. A gente dizer que a gente está em sofrimento não é algo que alguém em Cristo estaria vivendo.
Mas não quer dizer que a gente não vai ter aflições e angústias. Mas a nossa resposta a isso é que vai fazer toda a diferença. Eu vou entregar nas mãos do Senhor e deixar com que Ele trabalhe para mim, né, ao meu favor, para que Ele transforme essa situação em vida, ou eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que vai dar certo. Muda totalmente o rumo, né, da nossa vida. Eu vou ler aqui, ó, em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Fala assim, ó: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A gente não pode desanimar. Por mais que nós tenhamos dificuldades e aflições e sofrimentos momentâneos, a gente tem que entender que aquilo vai ser gerado, né, se você depositar em Cristo, né, as suas aflições, se você confiar nele, né, essas coisas vão ser transformadas em algo totalmente diferente daquilo que você esperava. A palavra de Deus, ela nos conforta muito em relação a isso. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade irá prevalecer. Saiba que no momento em que você mais se sente fraco, que é onde Deus vai operar. Deus, ele não quer ver a sua força. Deus, ele quer ver a sua fraqueza, para que ele opere através disso. Deus, ele quer ver com que você abra, né, os seus braços e entregue para ele tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você tem passado, sabe? E deixe com que ele haja. Essa palavra é muito confortante para nós, porque depois dessa palavra eu entendi que todos os problemas que eu enfrentei ou que eu irei enfrentar, todos eles irão gerar vida, não irão gerar morte ou mais problemas, se eu estiver em Cristo. Então é uma segurança para mim, é uma segurança para nós saber que nenhum problema, nenhuma circunstância ruim vai prevalecer, né, sobre aquilo que Deus pode fazer. O resultado final da aflição na sua vida, ela não deve ser morte, mas ela deve ser vida. Amém? Você precisa se apegar à verdade de Deus na sua vida. Eu preciso me apegar a essa verdade, porque aflição a gente vai ter. Então a gente não tá livre disso, infelizmente. Mas nós temos segurança em Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos conforta e nos traz ânimo. Renova a gente, sabe? Nos renova. Então eu queria passar essa palavra bem curtinha, mas que mudou minha perspectiva. A gente tem que ter outro posicionamento diante a essas coisas. Eu não sei o que você está passando ou o que você está enfrentando, mas creia. O seu sofrimento momentâneo é como diz, é momentâneo. Você não precisa se entregar a essa circunstância. Você não precisa viver nesse lugar de sofrimento se você está em Cristo. Então, esse lugar onde você está não é para você permanecer. É para você ter um posicionamento de entregar para Ele e deixar com que Ele trabalhe na sua vida. Porque Jesus, Ele sempre traz vida. Sabe, a palavra de Deus, ela é tão rica que em uma simples frase a gente consegue ser tratado em várias áreas da nossa vida. Também Deus falou um pouco comigo sobre, sabe, a gestação, que gerar não é algo fácil, tem muitas mudanças, dói ali, dói aqui, né? A gente fica um pouco aflita porque a gente fica ansiosa, mas olha só, o resultado disso tudo é vida. Então Deus ministrou muito no meu coração, sabe, sobre isso. Eu espero que você seja renovado, renovada nesse dia, tenha ânimo, porque o Senhor é contigo. Amém? A gente fica com o próximo vídeo, né, que espero que seja logo. Comenta aqui embaixo em que você foi ministrado ou ministrada.
Se você quiser deixar sugestão de alguns assuntos que a gente pode vir conversar, que Deus abençoe a sua vida abundantemente.